Sim, por gentileza. Uma boa tarde. Boa tarde e agradeço, né, ao Renato, ao vereador Renato, a todos que acompanham a mesa, por se mobilizar para poder tratar deste problema tão sério que é a questão da drogadição. Eu trabalho já há 17 anos com isso aqui em Caxias do Sul, sou uma das fundadoras também da Pastoral de Apoio Toxicômano Nova Aurora, e hoje estou aqui representando a Vani, a nossa presidente do COMEM, e o objetivo maior é levar informação para as pessoas, para que elas possam realmente ter qualidade de vida, né? O que o vereador colocou foi bem importante. Na verdade, a gente precisava estar aqui fazendo um desabafo. Por quê? Porque mesmo com tanto tempo de trabalho que a Pátina tem, né, o COMEM também tentando fazer o possível e o impossível para agregar pessoas, agregar entidades, para poder dar conta, né, de um pouco dessa demanda, a gente não está conseguindo. Não queremos desanimar nunca, porque a vida em primeiro lugar, o ser humano em primeiro lugar, então nós não vamos desistir. Né? Eu tenho também isso como filosofia de vida, nunca se entregar por um mal maior. O bem sempre vence, mas não podemos negar que em alguns momentos nos sentimos impotentes frente a essa realidade. E a realidade do crack está muito séria. E mesmo a gente com toda uma experiência, um conhecimento, muitas vezes a gente pensa o que fazer diante desse problema. O que nós temos que fazer mesmo é juntar forças. É trabalhar realmente na prevenção. É buscar levar esses jovens a terem uma autoestima melhor. Porque que nem diz, né, Moisés, na verdade, o que falta é iniciativa para tornar estas crianças mais presentes no meio social, de uma forma que ele possa realmente se sentir pertencente à sociedade. Isso está faltando hoje. Eles não estão se sentindo pertencentes, porque, de certa forma, a maioria está sendo excluído. E a droga, então, ela acaba entrando na vida dessas pessoas de uma forma muito fácil. Ela está entrando de um jeito que nós, enquanto pessoas que podemos fazer alguma coisa, não estamos conseguindo fazer aquilo que realmente a criança e o adolescente precisam. A maioria das pessoas que nós recebemos lá na Pátina, seja a classe social que for, o que ela mais demonstra para nós é a carência afetiva. Eu recebo muitos lá que estão carentes emocionalmente, carentes de afeto, carentes de atenção, carentes também das condições básicas do ser humano, que é alimento, educação. Na verdade, não teríamos muito trabalho a fazer na prevenção, a não ser fazer as coisas básicas. Dar a esse jovem aquilo que ele realmente precisa. Hoje nós estamos mostrando para o jovem o quê? Um mundo competitivo. E aí eles vão competir como? De que forma eles vão competir? Que estrutura eles têm para conseguir fazer isso? Então é isso que me indigna também. É esse trabalho que está faltando de base. Essa estrutura familiar que hoje nós temos. Que estrutura é essa? Que papel que o pai e a mãe estão exercendo hoje? Será que realmente estão fazendo o papel que é, de fato, que tem que ser feito? Será que estamos dando para esse jovem aquilo que ele realmente precisa? Essa forma que hoje se tem de ter, esquecendo do princípio do ser humano, que é o ser fundamental, ser gente, ser capaz, ter condições, ser alguém que possa fazer algo, que possa ser útil, não só a ele, mas ao meio. Então, nesta luta, sim, nós não podemos nos entregar. Nós temos que estar de frente, de mãos dadas, todos unidos, todas as entidades que trabalham, governamental ou não governamental, todas as escolas, todos as empresas, enfim, tudo que compõe a sociedade tem que estar voltado, porque senão o crack toma conta, sim.
O crack começou aqui em Caxias do Sul em 1994. A minha experiência era que em 1996 eu tinha recebido o primeiro usuário de crack para tratamento. E conversando com um rapaz que fez tratamento conosco, ele disse: Valquíria, mas eu comecei em 94. E conversando também com hoje o coordenador da Casa São Francisco, o Roberto, e ele diz assim: Valquíria, o boom hoje está ocorrendo, quer dizer, começou lá em 90 e poucos, mas hoje que está sendo estouro. É hoje que se perdeu o total controle dessa droga. Por quê? Porque uma vez, duas vezes usada, a pessoa já pode se tornar dependente. E aí nós temos que lutar, sim, para que a pessoa não faça o experimento. Porque o experimento não é mais aquele que uma vez se fazia, experimentava maconha, se experimentava cocaína, e ok, talvez não se tornaria doente, não se tornaria um dependente. Hoje, experimentando crack, uma, duas ou três vezes que a pessoa usa, ela já pode se tornar um doente, um compulsivo por aquela substância. Então nós temos que fazer algo, sim, para que essa criança e esse adolescente não tenha a curiosidade e nem a falta de estrutura para querer provar essa substância. E temos que pensar no álcool, porque álcool é uma substância lícita, que realmente é difícil de tirar, porque culturalmente ela é incentivada, mas é em função deste álcool que muitas pessoas entram também, porque o álcool ele tem uma substância que libera, dá uma certa sensação de liberdade para a pessoa, e aí para ela fazer o uso de outras drogas é muito mais fácil do que se não tivesse sob efeito de álcool. Então nós temos que pensar nisso também. Tanto a Pátina quanto o Comem se propõem, né, e está sempre de braços abertos para trabalhar a favor da prevenção, contra o uso de drogas, sim. Né? Nunca com relação à repressão, porque não cabe a nós fazermos isso, nem temos forças para isso. Nós temos força, sim, para querer dar condições ao ser humano de ter vida, e que nem sempre diz a Lourdinha, né, hoje presidente da FAS, vida em abundância. Dar vida, colaborar, nós podemos colaborar para que a pessoa tenha vida em abundância. E é isso que nós, enquanto Comem, enquanto Pátina, desejamos a todos. Obrigada. Muito obrigado, então, as palavras da doutora Valquíria, né, Rama, do Comem. E vamos passar a palavra aqui, então, a meu amigo que está aqui do lado, né, o Dilon de Oliveira, representando, então, a Casa de Passagem Novos Horizontes, ele que é coordenador dos adolescentes dependentes químicos. Por favor, que eu fará uso da tribuna. Saudar primeiramente a todas as pessoas aqui presentes, a essa mesa, e agradecer a oportunidade, o convite do vereador Renato Nunes para estar aqui, hoje conversando um pouquinho sobre essa questão do uso e abuso do crack. Mas não tem como apenas falar do crack, somente do crack, sem também tocar no assunto das outras drogas. Eu trabalho então na Casa de Passagem Novos Horizontes, sou coordenador da Casa de Passagem de Adolescentes, que trabalha com essa problemática que é a questão da dependência química. Esses adolescentes chegam até nós hoje através da Vara da Infância, em alguns casos esporádicos hoje pelo Conselho Tutelar. E o nosso papel, na verdade, é receber esses adolescentes, acolher eles da melhor maneira possível e tentar encaminhá-los a uma comunidade terapêutica, fazendo todo um convencimento. E aí me perguntaram assim, qual a maior dificuldade de conseguir encaminhar hoje um adolescente a um tratamento? A aceitação, a força de vontade que ele tem que ter de reconhecer que a droga está prejudicando ele. Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, e está aqui o coordenador da Casa de Passagem em São Francisco, de adultos, o Roberto, é muito difícil, muitas vezes, um adulto reconhecer e aceitar e admitir a sua impotência
perante o álcool e as outras drogas. Muitos conseguem, e a estatística mostra, infelizmente, que é um número baixo, é 3%. Quer dizer, de 10, 3 conseguem. E os outros, mesmo depois concluindo o tratamento, infelizmente voltam ao uso e abuso de drogas. Pessoas adultas que já perderam praticamente tudo. Perderam esposa, perderam filhos, perderam emprego, perderam família, perderam uma série de coisas. E mesmo assim, a dificuldade que é de se render e de aceitar e admitir. E a recuperação ela começa por aí, a partir do momento que a pessoa consegue admitir e aceitar a sua impotência. Quem dirá um adolescente que tem 12, 13, 14, 15 anos e na cabeça dele é difícil aceitar que ele tem que renunciar a uma série de coisas na verdade, que ele tem que aceitar que a droga e o álcool estão prejudicando a sua vida e que pode levar a 3 caminhos, morte, cadeia ou loucura. E quando a gente fala que a dependência química é uma doença incurável, progressiva, de término fatal, e aí se perguntam, mas como incurável? Então quer dizer que não tem jeito? Tem jeito. Existe, na verdade, uma conscientização que tem que partir por parte da própria pessoa. Ela tem que aceitar e admitir a sua impotência e fazer algumas coisas para poder se manter bem. Então recebemos esses adolescentes, acolhemos da menor maneira possível, né? Eles frequentam reuniões, tem também a questão da espiritualidade, que é muito importante, leva-se no médico, faz os exames e aí então tenta sim se encaminhar para um tratamento. Sendo que, na verdade, temos bastante vitórias e temos pessoas que conseguiram, adolescentes que estão bem, mas temos também aquelas pessoas e aqueles adolescentes que, infelizmente, não conseguiram ainda. E com certeza vão retornar. E que, infelizmente, também vão acabar indo até a casa de passagem em São Francisco, onde o Roberto vai ter o trabalho árduo, né, de poder receber, infelizmente, os adolescentes amanhã ou depois e tentar também fazer alguma coisa por eles. Eu gostaria de ler algo aqui que eu achei bem interessante, só para passar para vocês, de uma matéria que diz assim: o noticiário das últimas semanas dá a impressão de que um surto de loucura se apoderou de criminosos. Tal o nível de violência gratuita em que eles estão engolfados. Não basta roubar. Muitos assaltantes humilham, espancam, torturam ou matam a vítima, ante o menor gesto que se faça. Ou, o que é pior, sem qualquer esboço de resistência por parte de quem é assaltado. Em Espumoso, no domingo, um padre foi esbofeteado e levou coronhadas de 2 ladrões que entraram na casa paroquial para levar o dinheiro da missa. Em Porto Alegre, quarta-feira, o motoqueiro foi assaltado 2 vezes em 10 minutos e presenciou um terceiro assalto no qual uma mulher foi baleada sem ter reagido. Em Novo Hamburgo, no mesmo dia, uma advogada foi morta ao tentar arrancar o carro durante o assalto. Em Estrela, uma criança de 5 anos foi torturada com fogo e espancada por um adolescente de 15 anos viciado em crack que exigia dinheiro. Não tenho dúvidas de que o nível de violência dos criminosos está aumentando, mesmo que as estatísticas mostrem certo declínio no número de assaltos. Eles estão mais violentos e a culpa disso é o crack, a mais perversa dentre um monte de drogas perversas. Ele está por trás de roubos de veículos, dos homicídios, dos assaltos e, óbvio, do tráfico. E isso é real. Só que como a gente pôde relatar que não é só em Caxias do Sul, é em Estrela, é em Novo Hamburgo, é em Porto Alegre, é em todo lugar, é em Brasília, do lado do Congresso Nacional, e passou uma reportagem agora, domingo passado, né, a Cracolândia, adolescentes usando droga em plena luz do dia, e a gente vê isso também aqui na cidade. As pessoas apavoradas, e o que mais me chamou a atenção também não eram somente os adolescentes de rua ou os moradores de rua. Quando a noite caiu, pessoas de classe social alta, com seus carros importados, também buscando a droga. Também fazendo uso e abuso dessa substância. Então, isso é muito sério. E quando a Valquíria fala na prevenção, e eu acredito muito na prevenção, a prevenção ela é muito importante, a prevenção ela começa dentro de casa, com a família, com os pais abordando este assunto com seus filhos, não tendo medo, não tendo vergonha de falar sobre isso com seus filhos. E como foi falado hoje, nós vivemos num mundo onde pai e mãe têm que trabalhar sim, muitas vezes os dois fora, para poder dar conta, para poder sobreviver, e aí a criança fica na escola o dia inteiro. E aí muitas vezes os pais chegam cansados em casa e muitas vezes não conseguem dar atenção devida para o seu filho ou a sua filha. E tem que dar. Porque a partir do momento que essa atenção não for dada dentro da família, automaticamente aquele grupo da esquina vai adotar ele.
automaticamente aquele grupo da esquina vai dar atenção que ele não consegue